Alexander Lukashenko está em visita à China. Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, grande aliado do Putin e que, inclusive, há um ano, foi dali que saíram algumas tropas russas em direção ao norte da Ucrânia, fazer uma visita à China para tentar discutir um processo de paz, cada vez menos rejeitado ali pelos membros da União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Ron DeSantis compra uma briga com a Disney e tira os seus lugares, a sua autonomia, era uma espécie de distrito ali da região. Quais são as consequências políticas para o talvez futuro presidente dos Estados Unidos? A Rússia anuncia que derrubou dois drones ucranianos, um OVNI foi percebido em São Petersburgo e que existem evidências de que os Estados Unidos usará armas químicas contra os russos, na verdade contra os ucranianos, com uma forma de provocação. Quais são as consequências dessa bandeira falsa, ou possível bandeira falsa? E também, o Zelensky, por meio do seu gabinete, confirma, ele não quer um cessar-fogo nesse momento. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, isso é super importante, tá? Para eu continuar produzindo conteúdos diários. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira por um preço altamente competitivo, pessoal, extremamente barato, link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai sair muito mais completo entendendo a geopolítica mundial brasileira e os principais pontos aí da atualidade mundial. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, tivemos algumas notícias importantes, como por exemplo, a chegada de Alexander Lukashenko à China. Ele já tinha feito uma visita à China em setembro do ano passado, e a gente sabe que o Lukashenko talvez hoje seja o principal parceiro geopolítico dos russos. Assinaram um tratado de defesa ano passado, exercícios militares sempre acontecem em conjunto. O Putin, por exemplo, quando teve protestos em Belarus contra a reeleição do Lukashenko, considerada irregular por parte da população, os russos também ajudaram a pressionar a população a não fazer as manifestações contra o Alexander Lukashenko. E é fato, galera, que a própria invasão à Ucrânia, que aconteceu ano passado, parte dela veio pelo norte da Ucrânia, ou seja, território de Belarus. Então a parceria é muito importante. Essa visita, segundo o próprio Alexander Lukashenko, vai na premissa de se reunir com Xi Jinping, elogiar o trabalho que ele vem fazendo pela paz, ou que ele considera pela paz. Lembrando que a China, pessoal, colocou em votação, né? Colocou a sua proposta de paz. Os 12 pontos pela paz, que eles são muito bonitinhos, mas são um pouco concretos, que nem, né? Ah, tem que ter o respeito à integridade territorial. Tá, de quem? Da Ucrânia antes de ser invadida ou da Ucrânia depois de ser invadida? Porque, segundo a Rússia, as áreas que sofreram plebiscito são áreas da Rússia. Então, é uma área que é um respeito à integridade territorial. Então, a proposta que ela foi pouco explícita do que de fato ela quer, tá? Mas teve alguns pontos ali, né? O não uso de armas nucleares, a descorrupção com esse ideal de Guerra Fria que existe hoje, mas enfim, né? Qual que é o problema? Que praticamente todos os membros hoje estão comprando uma briga cada vez mais pesada com os chineses. A OTAN já anunciou que é uma hipocrisia a China falar em paz. Os Estados Unidos, por meio da Victoria Nuland também, considerou, pessoal, que não faz sentido essa proposta da China, porque a China não é um país neutro ali na situação, né? Como se os Estados Unidos, enfim, outros países fossem, tá? Mas, enfim, não é um país neutro na situação. E considerou também, só para falar, né? Não existe bonzinho na geopolítica, tá bom? E considerou também que a China, ela está envolvida em muitos processos perigosos, como, por exemplo, fornecimento de armas para a Rússia. O Serviço de Inteligência americano disse que pelo menos drones serão utilizados pelos russos vindo dos chineses. A China nega e chama isso de campanha de desinformação. E falando em desinformação, olha como a comunicação está complicada. O aplicativo, né, concorrente aqui, ó, dessa plataforma, o Tiki, né, sabe o que eu estou falando, vai ser banido de todos os países do G7, quase todos, né, dos membros ali da União Europeia, Canadá e Estados Unidos. Já tinha passado, a União Europeia aprovou recentemente, né? Já tinha passado pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia, foi aprovado agora pelo Parlamento Europeu, e membros do Canadá e dos Estados Unidos também. Todo mundo que está ligado a organizações federais fica proibido de ter esse aplicativo, alegando que ele tem muitas permissões ali relacionadas a dados, né? Isso poderia ser utilizado como espionagem
pelos chineses. E de fato, né, pessoal, hoje, esse papo de inteligência artificial, os dados que você coloca, por exemplo, tenho plena certeza, pode ser sincero comigo, né? Quando aparece ali, ó, aceitar os cookies. Obviamente você sabe o que é cookie e você não aceita só para entrar no site não, né? Você sabe o tipo de compartilhamento de informação que você está passando, né? Deixa aí nos comentários, tá bom? E lembrando, pessoal, que nessa plataforma aqui vizinha também tem o canal, tá bom? Segue lá que eu sempre posto uns vídeos e uns cursos lá para vocês, tá bom? Outro ponto que chamou bastante atenção está relacionado a uma guerra, entre aspas, entre o Ron DeSantis e a Disney. A Disney, em 67, ela conseguiu, através de um acordo com o próprio governo da Flórida, um estabelecimento de um distrito, o distrito da Disney, onde teria o parque da Disney e todo aquele complexo. A Disney, inclusive, tinha planos à época de fazer uma espécie de cidade futurística, com um sistema de comunicação próprio, com sistema de faróis e tal, enfim. Isso acabou não indo tão para frente, mas é fato que fez um complexo parque ali, né? Essa autonomia que foi concedida para a Disney, ela foi feita, aliás, foi um dos motivos pelo qual a Disney, pelo menos a principal Disney, se instalou naquela área. É a alegação à época, né? Só que agora, a Disney, ela está comprando uma briga muito grande com o governador da Flórida, tá? O Ron DeSantis, ele aprovou uma lei recente chamada Don't Say Gay, ou seja, não fale gay, né? Que, na prática, fala que você não pode tratar de assuntos relacionados a gênero e educação sexual para quem está desde o jardinzinho, né, do ensino infantil, até a 3ª série nos Estados Unidos. Quem é defensor dessa lei fala que isso tem muito a ver com uma tal de ideologia de gênero que estão querendo colocar na cabeça das crianças e a Disney sendo uma dessas lideranças, dessa cultura woke que os americanos chamam, né? Então, considerar ali que pessoas do mesmo sexo se relacionando é normal para crianças verem, enfim, né, essas ideias aí mais associadas à direita, tanto a direita brasileira como a direita também dos Estados Unidos. Já quem é contrário a essa proposta do Ron DeSantis alega que, principalmente educação sexual nas escolas, não tem necessariamente com você ensinar o ato ou coisa que valha, mas sim com uma política de prevenção. Até porque nessa idade, relação a tios, vizinhos, essas coisas, é muito comum ter abusos, né? Infelizmente, vocês sabem do que eu tô falando, tá? Mas enfim, tem essa disputa, né, entre o governador da Flórida e a Disney. A Disney sendo colocada como a principal liderança dessa cultura woke, dessa cultura aí, né, vamos falar, de lacração, entre aspas, né, como chama aqui no ditado popular. E por conta disso, ela fez uma campanha muito forte contra essa política do Ron DeSantis, do Don't Say Gay. O Ron DeSantis comprou a briga, conseguiu mobilizar ali com os parlamentares locais e eles tiraram essa concessão, essa autonomia da Disney. A Disney agora não é mais um distrito autônomo, com leis próprias, regulação, governo, e sim pertence ao governo da Flórida. As questões tributárias, o pessoal não teve grandes mudanças, mas as questões políticas de jurisdição, aí sim, as mudanças foram bem significativas. Ou seja, a Disney não é mais um autogoverno, entre aspas, tá? Lembrando que o Ron DeSantis, muito possivelmente, vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Tá entre Ron DeSantis, o Trump e a Nikki Haley, que é a única que de fato confirmou a sua pré-candidatura a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Mas já disse para vocês, já gravou um vídeo à época, a Nikki Haley, ela meio que corre por fora, porque por mais que ela seja vista como uma política competente, ela já foi mais trumpista, hoje ela alega que o Trump só fala besteira, ela é uma republicana que parece mais moderada, vai entre aspas, ela não gosta muito dessa guerra cultural, que é uma coisa muito sensível para parte da população americana. E Ron DeSantis, ele consegue carregar essa imagem de gestor competente, de que não compra tantas brigas desnecessárias, não fala tanta, entre aspas, besteira, como o Trump falava. Então ele é um Trump sem ser o Trump, né? E que vai lutar essa guerra cultural aí pelos Estados Unidos. Pode ser o próximo presidente americano. Outra notícia, pessoal, que chamou atenção está relacionado a OVNIs, professor, de novo, pois é, né? Que apareceram agora na Rússia. Na verdade, em São Petersburgo, a segunda maior cidade ali dos russos, tá? Esses OVNIs, eles foram percebidos, a Rússia, inclusive, a partir do aeroporto, fechou o espaço aéreo no raio de mais ou menos 200 quilômetros, já reabriu, tá, direitinho, mas caças russos começaram a perseguir esses OVNIs. Ele não foi achado. Suspeita-se que seja algum tipo de artefato dos ucranianos, por quê? Porque os ucranianos, segundo a própria denúncia da Rússia, tentaram utilizar, na verdade, 2 drones
no território ali, próximo na Rússia, inclusive, só que eles foram percebidos, eles foram desviados, e a Rússia teve que derrubar um drone numa região muito próxima de Moscou, a 100 quilômetros de Moscou, próxima de uma estação ali de abastecimento dos russos. Ou seja, se que de fato a Rússia está falando for verdade, aparentemente a Ucrânia vai começar a sair somente do seu território ou das áreas que foram invadidas pela Rússia e entrar também no que era a Rússia antes da invasão, tá? E outra coisa que pode colaborar com isso, segundo denúncias do Ministério da Defesa da Rússia, o Serviço de Inteligência percebeu, em meados ali de fevereiro, que um trem chegou carregado com produtos americanos, uma série de cargas ali, com produtos químicos, com produtos tóxicos. E qual seria a ideia dos Estados Unidos? Transmitir isso para os ucranianos, próximo da região de Kramatorsk. Os ucranianos usariam contra eles mesmos para falarem que, na verdade, foram os russos que utilizaram, ou seja, um ataque de bandeira falsa. Só que a Rússia está deixando bem claro, olha, eu conheço os equipamentos e se a gente fizer a investigação, a gente consegue falar até quem mandou o equipamento para ser utilizado. Nós não usaremos equipamentos tóxicos. Quem vai usar são os Estados Unidos como forma de provocação e um ataque de bandeira falsa. É que, claro, na geopolítica, pode ser que a Rússia esteja falando isso para quando ela de fato atacar, você está vendo? Não, na verdade foi um ataque de bandeira falsa dos americanos. Falei que eles iam fazer isso, olha eles fazendo aí, entende? E aí, quem que está falando a verdade nessa narrativa? Mas é uma denúncia que o Ministério da Defesa da Rússia já fez. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Ucrânia garante, a partir do seu gabinete, o Zelensky, né, que não vai fazer um projeto de cessar-fogo com os russos. O gabinete, comandado pelo Yarmek, o chefe ali, né, o porta-voz do gabinete do Zelensky, ele confirmou que a Ucrânia não tem interesse, pelo menos nesse momento, de um cessar-fogo, porque a Rússia não respeita cessar-fogo. A Rússia muito possivelmente vai utilizar esse momento para reagrupar suas tropas e fazer um grande ataque, ou atacar enquanto os russos não estão preparados, porque estão respeitando, os ucranianos, né, não estão preparados, porque estão respeitando o cessar-fogo, do que qualquer outra coisa. Ou seja, a política brasileira, né, a proposta brasileira de fazer um cessar-fogo para iniciar um processo de negociação, pelo menos pelo que foi divulgado, né, pelo gabinete do Zelensky, não será aceita. Mas o Zelensky também quer uma reunião com Xi Jinping. Pois é, o Xi Jinping não fez os 12 pontos pela paz? E na proposta que ele fez, convenhamos, pessoal, ele só ouviu o lado da Rússia. Não se reuniu com nenhum membro de gabinete, de Estado, relações exteriores dos ucranianos. Então o Zelensky pediu uma reunião com Xi Jinping para dar algumas modificadinhas em como seria esse eventual processo de paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.